E é interessante esse ponto porque gerou um outro problema quando a gente começou a receber esse tipo de míssil de longa distância também. Porque aí falou assim, ei, a gente vai abandonar aquele treinamento que a gente tem de combate a curta distância, que a gente era bom ou não? E aí o pessoal assim, não, acho melhor a gente abandonar, porque aquilo lá não vai existir mais. Mas a gente sabe que a quantidade de mísseis, ela é limitada. E se você perder aqueles mísseis e você lançar fora de parâmetro, você vai cair aonde? No combate a curta distância. Então você tem que ter esse treinamento basicamente balanceado, né? Não perder também essa capacidade, porque você pode precisar dela, né, no Do futuro. antigo Do tiro-canhão. antigo tiro-canhão. É. Né? Tanto é que o F-5 hoje em dia, né, o modernizado, ele tirou um canhão, tinha 2 canhões no nariz, ele tirou um deles para quê? Para colocar eletrônica, para que essa eletrônica possibilite você lançar um míssil. Ou seja, tem que ter um radar decente para pegar longe, né, e fazer uma detecção precisa para que guie o míssil até o alvo, né? Pelo menos nas fases iniciais. Então, mesmo assim, não podiam tirar os dois, né? Para ter mais espaço, equipamento melhor, alguma coisa. Mas a gente não abandonou o canhão por causa dessa necessidade que pode existir de você perder o míssil. Porque não é certo que você vai lançar um míssil e vai conseguir vai acertar, acertar. entendeu? Não é certo. Porque o míssil pode, o outro lado pode lançar um chefe, um flare, né? Que são despistadores, e você simplesmente perdeu o míssil, ou ele sai do envelope, né? Porque o míssil também, ele voa, né? Uma determinada quantidade de minutos ou de segundos. A partir daí, ele vai no embalo, né? Da inércia do foguete, depois ele cai, entendeu? Então, você tem que estar fugindo desse envelope dele para você não ser acertado, né? Então, são coisas que vão evoluindo e você tem que ter noção do que você precisa, né? Avaliar direitinho qual é o seu cenário de combate para ver o que você vai usar, o que você pode. Nesse ponto é interessante que o Brasil, quando adquiriu esse míssil de longo alcance, que chama, além do alcance visual, que é o BVR, né? Foi até uma surpresa ele aparecer numa missão que a gente estava conjunta também, que a gente fez as missões Cruzex, né? Que é um exercício internacional, onde as forças aéreas do mundo, né, algumas delas vinham até o Brasil, a gente fazia um cenário grande, tipo uma coalizão, né, como houve lá no Iraque, onde os países tinham uma coalizão e lutavam com uma força menor, vamos dizer assim, né? E em 2006, quando eu estava comandando o esquadrão, nós recebemos o F-5 Mike, que ele possibilitou, com a eletrônica dele, a incorporação desse míssil de longo alcance, né? E aí o francês não sabia que a gente tinha esse míssil ainda, né? Então foi interessante que quando eles vinham combater, a hora que eles pensavam que eles estavam na vantagem, a gente já tinha lançado o míssil e já tinha derrubado o avião deles. E eles assim, mas como? Mas eles não tinham para contrapor a gente. Não, o míssil deles era um deles. alcance menor. Nosso míssil era ativo, ou seja, você lança o míssil e ele com o radar dele, né, detecta o avião e prossegue sozinho. E o míssil do francês, na época, era semiativo. Ele lança, né, e o avião tem que continuar emitindo o radar, né, Acompanhando ele, acompanhando, dá o caminho para para quê? Aquela emissão do radar vai bater no avião inimigo e vai refletir para o míssil, né, receber essas informações, essa reflexão e se guiar. É complexo. É complexo esse negócio. Então ele tem que ir se dirigindo para você até que eles tenham certeza que o míssil bateu no alvo. Só que ele está se aproximando de você, né, dando chance de você fazer um contra-ataque. Só que o nosso míssil tinha um alcance maior que isso aí. Então, a hora que ele pensava em lançar, a gente já tinha lançado da gente e já tinha derrubado. E a gente dava o combate errado, né, no nossa fonia, né, tinha um código em inglês que a gente falava e os caras não estavam entendendo. Mas como? A gente não chegou nem perto de vocês ainda, e vocês não têm esse míssil que a gente tem, né, como é que vocês já estão encerrando o combate? E a gente quieto. Né? Depois, no final da operação, que a gente falou, olha, nosso míssil é tal míssil. Mas não deu nem chance deles fazerem outro. Nem chance, nem chance. Então, aí nessa aí, você sabe qual é os equipamentos, por exemplo? Isso Foi o que o Átila colocou, né? Pô, o francês não sabia, Não. né? Não. Então, assim, quando você vai para esse tipo de exercício, ou quando for um combate Pra real, guerra, uma guerra real, tem que saber. você tem que conhecer a capacidade de equipamento do seu oponente lá, né? Do seu inimigo, né? Inimigo. Só que essas informações também não são disponíveis. Aí entra em outro tipo de guerra, né? De inteligência. De inteligência, de informação para tu saber. É. No caso, você estava no F-5 Mike, né? No F-5M.
só o fato de saber que você está no F5M, ele já sabe toda a sua capacidade, é mais ou menos isso, pela construção da engenharia. Ele tinha uma grande, vamos dizer, uma boa noção, né? Porque ele sabe o tipo de radar que você tem, né? Esse radar, ele basicamente, ele tem um determinado tipo de alcance. Então, eles tentam levantar isso tudo. Além disso, né, existe a programação da sua suíte de guerra eletrônica, né, para reconhecer o radar que você está usando, né, tentar despistar o radar que você está usando e vice-versa, né? Então, essas informações são muito importantes, né? E a gente chama de ordem de batalha, né? Que a gente chama, né? Então, você conhecer a ordem de batalha, conhecer essas informações que o inimigo tem para você montar a sua estratégia. Senão você vai para lá e vai se matar, na verdade, né? Vai chegar a cliente que está abafando, que nem aconteceu com eles. Não tinha essa informação ainda. Que a gente não possuía esse míssil ainda, né? Então, ele foi introduzido nessa operação. Então, eles nem tinham ideia que a gente tinha, né? A gente começou a usar e o pessoal começou a não entender. Sem falar do nosso radar também, né? Que o nosso radar... Ele foi desenvolvido, né? Ele foi desenvolvido. Ele melhorou e a gente estava conseguindo uma detecção do Mirage francês muito mais distante do que ele imaginava que a gente estava detectando também. Entendeu? Então, o combate que começava com a gente ali a 3 milhas, quando você via o inimigo, nesse tipo de cenário ele começa a 100 milhas. Que você já tem que estar manobrando para você vamos se posicionar para lançar o seu míssil, né? É interessante, né? Quando você está frente a frente, né, o seu envelope de míssil ele aumenta, ele fica maior por quê? Porque ele vai ter esse vetor velocidade do seu míssil e o avião se aproximando. Então você pode lançar numa distância maior. Quando você está atrás dele, esse envelope diminui bastante. Porque você lança o seu míssil, ele vai ter que correr atrás do avião inimigo. Então ele pode cair antes de chegar. Então você tem que lançar ele muito mais perto. Entendeu? Então a defesa do inimigo ele pode fazer isso. Ele está vindo na sua direção. Ele percebe que você está chegando perto do envelope de lançamento, ele pega, simplesmente vira e vai embora, até o míssil cai antes. Então, tem as táticas de você ser assim, incentivado a lançar seu míssil, né, propositalmente, e ele faz uma curva de reversão de 180 e faz você perder o míssil. Por isso que tem a questão do dogfight, que você pode precisar, você pode perder seus mísseis, entendeu? Então, no caso desse aí, fica ali, né, sabendo que você vai lançar o míssil e dá tempo dele sair, seria isso? Você falou, ser incentivado, então exatamente. Ser estimulado. Você o inimigo estimulado, tá ali, ó. Ele sabe aqui, lança, e você vai embora. Aí você lança, crente que tá beleza, e aí você acaba perdendo isso. Aí existe uma outra, vamos dizer, faixa de lançamento, né? Que é a certeza da vitória. Porque se ele entrar naquela distância, mesmo que ele faça a curva, entendeu? Não dá tempo. Não dá mais tempo dele sair. Entendeu? Então é a certeza é o kill. É o kill, né? Que é matar, né? No caso, né? Então, e até o teu equipamento, ele dá a porcentagem ali, né? Ele faz assim, nessa zona aqui, ele faz uma bolotinha, né, Glauber? Que ele fala assim, se ele estiver dentro dessa distância aqui, é a certeza que ele não vai ter condições de fugir, mesmo que ele acelere o que ele puder ao máximo, né? Então a gente ficava naquela agonia de querer lançar logo para você derrubar, né? E não deixar ele se aproximar de você. E só que a gente tinha que deixar, né, ele chegar mais perto para evitar de você perder o míssil, né? Então é interessante essa briga. Isso aconteceu lá em Campo Grande. A gente estava em Campo Grande, na verdade, nossos F5, e eles estavam em Anápolis. Então eles tentavam entrar no espaço aéreo simulado lá de Campo Grande para atacar os nossos alvos e a gente fazia essa barragem para eles não passarem, né? Então era interessante, porque eles mandavam logo o francês, né? Porque eles tinham o melhor equipamento na época inimigo, né? Nessa coalizão. Tinha também os venezuelanos, né? Que tinham os F-16, mas eles não tinham essa expertise que o francês tem já de combate, já basicamente real que eles tiveram nas guerras que eles participaram, né? Então era muito, muito interessante isso, essa parte de combate. Esses exercícios são comuns? Eles passaram a ser comuns ali por volta de 1998, por aí, né? Acho que 99, que acho que foi a primeira Cruzex. Por aí. Né? Foi a primeira Cruzex, o primeiro exercício. Teve seguido, né? Teve um ano sim, outro também, aí de cada 2 anos. Exatamente. Eles 3, mais ou menos. Eles foram repetitivos. Além disso, nós fomos participar de alguns exercícios no exterior, né? Em Porto Rico, nos Estados Unidos mesmo, na Red Flag, né, para pegar essas experiências. Há essa troca de experiência. Na verdade, um fica
Segurando. Segurando Olhando ou o analisando outro. o outro. Eu ia te perguntar, meu questionamento é justamente nesse ponto. O objetivo real disso e até que ponto é realmente interessante que exista. Então, você não pode mostrar tudo que você tem. Entendeu? Então, você tenta absorver o máximo do que ele te passa, né? Mas esse máximo nunca é o máximo. Né? Porque senão você descobre todas as táticas de alguém que hoje em dia tem um amigo, mas pode ser o seu inimigo. Né? A gente nunca sabe. O cenário mundial ele é totalmente mutável, né? Que nem a Ucrânia, a Ucrânia era amiga da Rússia, de repente passou inimiga. Então, todas as táticas, todas as possibilidades de equipamento russo, o ucraniano pode estar sabendo. Né? São equipamentos que são basicamente algumas coisas comuns entre eles, entendeu? Então, tem coisa que você não pode passar tudo. Então, a gente evitava até de ser muito eufórico em passar tudo, né? Para não dar a sua capacidade de detecção do seu radar. Né? Pô, adquiri o contato radar com 50 milhas, mas não vou falar que eu adquiri com 50. Eu adquiri com 30. Né, para o cara não saber que eu estava vendo ele há muito mais tempo, Sim. entendeu? O meu míssil eu posso lançar em tantas milhas, só que eu não vou falar isso para ele, né? Eu tenho que deixar ele sempre nessa dúvida, quanto que ele realmente alcança, entendeu? Então é interessante isso, essa outra capacidade que o nosso F-5 tem, além desse míssil fora do alcance visual, é o capacete, Helmet Mounted Display, ou seja, tem um display, né, que tem aqui no avião, com aqueles símbolozinhos, tal, aqueles desenhozinhos onde está o alvo, aqueles flashzinhos, aquelas linhazinhas que aparecem, né, com os pontinhos onde tal, ele é projetado no capacete. Toda vez que você desvia o seu campo de visada, que foge aqui do display, aqui do head-up display, ele projeta no seu capacete, né? E como o Attila falou, antes você tinha que apontar o míssil para o seeker do míssil, né, o sensor dele que vê o alvo, você tinha que apontar ele para o avião para ele estar vendo e seguir atrás do avião. Hoje em dia você vira a cabeça, né? Você olha para onde está o alvo, né? O sistema já informa para o míssil que ele vai ter que sair uma curva para pegar o alvo nessa posição, sem estar vendo o alvo. Então ele se direciona para um ponto futuro, para partir dali o seeker dele, né, abrir e ele captar o alvo. Então a coisa foi evoluindo, né, nessa questão de manobrabilidade do avião, que na verdade você não precisava manobrar tanto o F-5 como ele precisava no início, puxar um Gzão, que a gente fala, fazer curva, deteriorar sua energia para atingir um cara que está aqui atrás. O míssil está fazendo esse trabalho de manobrabilidade do avião. O armamento é fundamental. Não adianta você ter um avião bom sem armamento. Não adianta. Então tem que ter, e a integração é muito difícil, sabe? Então você tem um armamento lá, mas para botar o seu avião para ele enxergar, a briga de software lá é anos. Exatamente, tem essa Para questão do ficar software. bom, tem o software. Essa integração do software do míssil, né, a construção, a arquitetura do software dele para conversar com a arquitetura do avião, software do avião, para ver se eles conseguem ser compatíveis, né, para que ele receba as informações necessárias para depois fazer a parte dele, entendeu? E aí são fabricantes diferentes, né? Pelo que eu Pode entendi. ser fabricantes Você desenvolve, diferentes. ou você desenvolve também Por interno. exemplo, o F-5 americano, com um radar italiano, com um sensor sueco, e assim vai por diante. Então você tem que E até tem que ser assim, né? É bom que seja assim. É bom você não depender só de um Isso, país, né? Exato. Para você ficar, vamos dizer, refém de uma só tecnologia, né?